Nunca se flagrou, de fato, de maneira tão clara, uma compra de votos como essa feita a reportagem do Caco Barcelos. E não deu em nada, Adri. Nunca se mostrou tão claramente que tinha um vínculo da Polícia Rodoviária Federal para ajudar uma candidatura. E não deu em nada. Começando, então, aqui com a notícia desse final de semana sobre esse boletim da inteligência do Anderson Torres. Exatamente, situação complicada, ainda mais para o Anderson Torres, o ex-ministro do Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça, que está preso desde o dia 14 de janeiro, e na casa dele foi encontrada aquela minuta do golpe, que o levou à prisão. E olha só, agora a Polícia Federal descobriu um boletim de inteligência que foi produzido pela então diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar. Que tinha nesse boletim? Os locais em que o presidente Lula tinha sido mais votado no primeiro turno. Esse documento foi elaborado em outubro do ano passado por essa delegada, que é a Marília Alencar, que era então diretora de inteligência do Ministério da Justiça, e depois foi trabalhar com o Anderson Torres na Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Esse levantamento serviu para que o Anderson Torres botasse de pé a tentativa de atrapalhar a chegada dos eleitores no segundo turno aos seus locais de votação no Nordeste, que a gente se lembra, né, Rovai, como aqui a própria comunidade nos lembrou aqui, foi aqueles bloqueios no dia 30 de outubro, né? E teve ainda, além desse boletim, Rovai comunidade, ainda teve uma viagem do Anderson Torres à Bahia, exatamente, ele foi num avião da FAB, dias antes do segundo turno, numa viagem fora da agenda. Ele viajou acompanhado do diretor da Polícia Federal, do então diretor da Polícia Federal, Márcio Nunes. E qual que era o objetivo? Pressionar o então superintendente regional do Nordeste, Leandro Almada, a atuar na operação no dia da eleição, dando apoio à Polícia Rodoviária Federal. Então, ele foi até a Bahia, fez essa reunião com o diretor-geral da PF, esse Márcio Nunes, e também o seu secretário executivo, que era o brigadeiro Antônio Lorenzo. E segundo os delegados da PF, o Anderson Torres e seus assessores se reuniram na manhã de quarta-feira, 26 de outubro, para organizar esses bloqueios. Olha só o que teria dito nessa reunião. A função de vocês aqui é tão estratégica que, se eu pudesse, trocaria de lugar com vocês, teria dito o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro a esse grupo na Bahia, Rovai. A diferença de votos da Bahia, eu estou até tentando pegar aqui, mas se eu não me engano foi de 3 milhões de votos. A diferença de votos na Bahia foi maior do que a diferença nacional entre Lula e Bolsonaro. Então, eles tinham razão, né? Eles tinham razão de que, de fato, Bahia poderia decidir a eleição. Se eles diminuíssem bastante a diferença lá, a Bahia teve uma extensão de 2.310.000 eleitores e 363.000 votos nulos, 113.000 votos em branco, né? O Lula ganhou com 72% dos votos, né? Mas se eles diminuíssem ali para 60%, corria o risco de... vamos ver aqui, estou abrindo aqui. Enquanto isso, o petista teve 6.097.000 votos, Dri, e o Bolsonaro teve 2.357.000. Isso no primeiro turno, pelo que eu estou vendo. Certo?
a diferença foi maior no primeiro turno do que no segundo. Ou seja, né, todo mundo que votou no Lula no primeiro turno iria repetir o voto no segundo turno, né? Mas teve essa sinal... Precisa pegar esses dados e analisar direitinho. Vale até uma matéria. Que comprova, né, Rovai? Que mostra claramente que, em alguma medida, o resultado, eles conseguiram resultados com isso. Se você for pegar vários estados do Nordeste, a diferença diminuiu. A diferença diminuiu. Então, o Bolsonaro tirou votos do primeiro para o segundo turno, que foram votos comprados, ou com dinheiro na ponta mesmo, que nem aquela matéria do Caco Barcelos, que foi em Minas Gerais, inclusive, depois a gente pode pegar aqui, onde tem compra de votos, claro, a prefeitura pega um ginásio, coloca um monte de gente para cadastrar, para dar dinheiro de programa, vocês devem lembrar disso, ou foi com o consignado, que do primeiro para o segundo turno foi uma explosão de consignado, o cara saia da agência bancária gritando: Bolsonaro, te amo. Porque pegava uma puta grana. E assim, quem, gente? Gente desprovida de qualquer coisa, inclusive de nome para ter crédito. Era craqueiro, com todo carinho e respeito, mas gente que precisava de outro tipo de assistência. Que pergunte para os funcionários da Caixa. E esquemas de impedimento mesmo que as pessoas fossem votar a partir de ações da Polícia Rodoviária Federal. O Anderson Torres foi para lá com gente da Polícia Rodoviária Federal. Se você for ver na notícia original, lá do Globo, do Lauro Jardim, Jardim, tem lá que ele foi com um cara da Polícia Rodoviária Federal. Num avião da FAB. No avião da FAB. Esse Anderson está mais sujo que o Paulo Daniel, como dizia meu pai. Cara, esse cara, olha como é ser. Aí você olha, você fala assim: é um burocrata, é um cidadão, né, do Estado, trabalhou sempre na burocracia, é um pilantra de marca maior, Dri. Foi a mesma coisa da Lava Jato, do Moro, do Dallagnol, dessa gente. São pessoas hiperpartidárias. Hiperpartidárias. Então, assim, talvez você pense assim, vê o Lira, né? Mas olha o Anderson, olha o papel do Anderson no golpe, Dri. Ativo, né? Um papel ativo. Ele viajou, foi até lá, e essa frase aqui que é atribuída a ele, que eu li, que ele teria dito nessa reunião em Salvador, segundo relatos feitos pelos participantes, ele disse que a função era tão estratégica que, se ele pudesse, ele trocaria de lugar com aqueles agentes da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, porque eles estavam apostando tudo, né, Rovai, nesses bloqueios para impedir que as pessoas exercessem seu direito ao voto, né, especialmente no Nordeste, que é onde o Lula vence, né? O Lula tem maior quantidade de votos. E, olha só, ainda tem informação que ele, o então ministro Anderson Torres, queria que a Polícia Federal colocasse pelo menos 90% do efetivo nas ruas e estradas no domingo da votação, o que seria completamente atípico para um domingo, né, para um dia de votação do segundo turno e um domingo. E então eles apostaram tudo, participou aí um papel ativo, como você disse, né, Rovai, para impedir que o presidente Lula vencesse a eleição. Foi uma vitória apertada, né, Rovai, 1,8% de diferença, mas nem esses bloqueios conseguiram, né, conter e reverter a vitória do presidente Lula. Pois é, as pesquisas todas estavam erradas. Não. Houve uma grande armação. Às vezes as pessoas falam: não, está exagerando, o Bolsonaro foi muito... Cara, eles pegaram os mapas, eles plotaram as lideranças que eles tinham, pegaram os prefeitos e obrigaram a comprar voto. Nunca se flagrou, de fato, de maneira tão clara, uma compra de votos como essa feita pelo
a reportagem do Caco Barcelos, e não deu em nada, Adri. Nunca se mostrou tão claramente que tinha um vínculo da Polícia Rodoviária Federal para ajudar uma candidatura, e não deu em nada. É brincadeira isso. E aquele Silvinei Vasquez, que também, né, precisa ser investigado, né, Rovai, que era o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que se aposentou, né, rapidamente, né, foi aposentado aos 40 e poucos anos, teve um papel que precisa ser investigado, né, que esse cara devia estar preso. Junto com o Anderson Torres, né, para responder. Ele está soltinho da Silva. Sim, ganhou como prêmio a aposentadoria, né, Rovai? Agora, vamos combinar que o ex-ministro Anderson Torres não fez isso sozinho, né, Rovai? Ele não teve essa ideia de fazer bloqueios em... Claro que não. Ele não é o... Não foi só a ideia dele, solitariamente decidiu que vamos agora mapear, usou uma pessoa trabalhando para o governo, paga com o dinheiro do contribuinte, para fazer boletim de inteligência, para fazer relatório de onde o Lula tinha sido mais votado, ou seja, né, pago com o dinheiro, né, público, Rovai, para fazer atuar ali para interferir na eleição. E ele está lá sozinho, preso desde o dia 14 de janeiro, e há relatos de que ele já demitiu o advogado que tinha sido indicado pelo Flávio Bolsonaro, que atuou no caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, trocou de advogado e preocupa os bolsonaristas se ele falar. Voltando ao Silvinei, se não acontecer nada para o Silvinei, se ele não for preso, se ele não perder a aposentadoria dele da Polícia Rodoviária Federal, outros vão fazer isso de novo. No caso do Anderson Torres, também, esse cara tem que amargar uma cadeia dura. Sabe? Como que é a cadeia dura? É o tempo que a lei manda. É o tempo que a justiça diz para esses casos. Porque o menininha que vai roubar uma pera na feira, esse cara, coitado, às vezes fica lá até sair na maioridade. A mãe, que no desespero também faz alguma coisa assim, tá frita. O pai, que vai lá, mete 2 pedaços de carne embaixo do braço e sai andando, tá frito. Não estou dizendo que tem que roubar carne no supermercado, entendeu? Mas, pelo amor de Deus, muito diferente. Esses caras fazem isso. Ontem eu estava aqui assistindo o Fantástico. A gente quase nunca vê, né, Dri? Ontem a gente assistiu aqui da Rede Globo. Porque, por contingências aqui, sei lá porque a gente acabou assistindo. E teve a reportagem do juiz que a gente deu na fórum, que agredia a mulher. E aí vendo as imagens todas, a história, o depoimento dela, aí você fica pronto, esse juiz já colocou o caso em sigilo de justiça. Cara, sigilo de justiça por quê? Porque ele é juiz. Tem todas as provas, cara. O cara é um animal. Cara, vontade de dar de porrete no vagabundo daquele. As humilhações, os tapas, as agressões. Ele filmava várias mulheres, ela achou um combo de filmagens dele fazendo com outras mulheres e chantageando. Ele guardava e passava para os amigos fotos e vídeos da mulher sendo violentada. Esse cara era juiz, velho. Ele condenava alguém, ou ele livrava alguém da cadeia. Esse judiciário está apodrecido. E ele vai agora ser julgado pelos amigos. Como aquele promotor aqui que no Litoral Norte matou um jovem, deu um tiro, e estava até outro dia trabalhando. Matou, por quê? Porque ele olhou para a namorada dele. Ele achou que ele olhou. Sei lá se o cara olhou ou não, se não tivesse olhado também, qual que era o problema? Fala, velho, não olha. E ponto final, vida que segue. Ele matou o cara. Matou aqui na Riviera. E estava trabalhando como promotor. Isso é um escárnio. Isso é um escárnio. Esse Anderson, esse Silvinei,
têm que ser exemplarmente punidos. Não, o cara que aplica a lei, né, Rovai? O cara que, né, um juiz que vai lá julgar tem uma atitude, né? Os vídeos ontem que foram mostrados no Fantástico é assim, o cara é um violento, ele bate, né? Não, é assim, um horror, um cara que vai julgar, que vai aplicar a lei. Como que, né, pode?